Olá, boa tarde pessoal, meu nome é Michele. Eu gostaria um pouquinho de contar a experiência em relação ao meu visto que eu tirei faz algumas semanas, com a minha DS 160 errada, a minha e do meu esposo, né? Então eu vou relatar rapidinho aqui o que aconteceu pra vocês. Foi bem complicado, mas no final tudo deu certo, né? Então assim, esse é o nosso primeiro visto, meu e do meu esposo. A gente começou a procurar, ver vários vídeos na internet e o pessoal sempre relatava: a DS 160 errada é visto reprovado na certa. E aí a gente começou a ver algumas pessoas dizendo que tinha empresas que fazia essa assessoria, né, que preenchia essa ficha. E aí eu e meu esposo optamos, então, por contratar uma pessoa para preencher a nossa ficha, até mesmo porque a gente, enfim, nunca preencheu, a gente nem sabe quais são os tipos de informação que pede nessa ficha, e as pessoas disseram que é bem complicada mesmo para preencher, e aí optamos mesmo por contratar um profissional. E aí a gente acabou contratando então uma pessoa, a gente passou todos os dados que ela pediu, na verdade ela enviou para nós, né, um arquivo, esse arquivo continha aí algumas informações que a gente precisava preencher. Então meu esposo preencheu uma e eu preenchi outra, né? Então a gente enviou também algumas documentações que ela pediu e tudo aquilo que comprovava que a gente iria voltar para o Brasil e que a gente tinha vínculos também a gente passou para ela. Então eu e minha esposa a gente somos empresários, então a gente tem casa própria, ou seja, a gente tem aí informações que comprovem que a gente vai voltar para o Brasil, isso é fato. E aí a gente passou que nós somos empresários para ela, referente à nossa casa, né, que é uma casa própria, e que é mais que a gente poderia confirmar o nosso vínculo aqui no Brasil. Acho que mais ou menos foi isso mesmo, tá? Pra ela poder colocar na ficha. Bom, até aí tudo bem. Ela marcou pra nós ir no caso e fomos lá, tiramos foto e também as nossas digitais. Isso foi numa terça e a nossa ida pra entrevista foi numa quinta-feira. Quando foi na quarta-feira à noite, essa pessoa nos enviou a nossa ficha toda preenchida, né, a 1060, e também enviou um comprovante que a gente precisava levar no caso. Desculpa, levar no caso não, levar lá no dia da entrevista. E aí naquela ficha tinha algumas informações como a nossa profissão. Foi aí que veio o baque. Na hora que meu esposo foi conferir as informações, lá não estava em que nós éramos empresário. Ele constava uma informação, que ele constava uma outra profissão, e eu constava uma outra profissão, nada a ver do que a gente tinha passado para essa pessoa, né, que preencheu. E eu falei, e agora? O que vamos fazer? Eu já fiquei preocupada daí. Eu falei, meu, pronto, o nosso visto vai ser reprovado, na certa, porque a gente vai chegar lá, no nosso DS 160 tá uma informação, e aí na hora que o cônsul for perguntar a gente responder outra. Então assim, eu já na quarta-feira à noite eu já desanimei total, eu falei, meu, não vai dar certo, foi dinheiro jogado fora, porque é um investimento alto, $160 meu, $160 no meu esposo, as duas fichas estavam erradas, além da nossa profissão estarem erradas também, a validade do meu passaporte também estava incorreta, mas aí tudo bem, né? Porque algumas pessoas informaram que isso não tinha problema, porque lá na hora o pessoal lá conseguia fazer essa alteração. A minha maior preocupação mesmo era a questão do nosso cargo, que estava outro. Enfim, fomos lá, não dava mais para mudar, a gente entrou em contato com a pessoa, ela tentou fazer um outro 1060, preencheu. Quando chegamos lá, a gente passa ali uma atendente antes de chegar no cônsul, a gente explicou pra ela, ela falou assim, olha, vocês já passaram no caso? Sim. Então ela falou, não tem como, vai ter que ser 1060 anterior que vocês preencheram, tá? Como vocês já passaram no caso, não tem como, por conta do número, do protocolo que acaba saindo. E aí a gente
falou, bom, tudo bem, né? E a gente acabou até jogando fora a nova ficha que ela tinha preenchido na quarta-feira à noite, porque, enfim, não ia ser válido para nós. E aí eu estava na fila, vendo um monte de gente sendo reprovado. Gente, porque você tá na fila, você tá vendo as outras pessoas no guichê sendo reprovadas, saindo de lá arrasadas, né? Porque a pessoa ela quer viajar, se ela tá lá, né? Porque ela tem esse interesse, até um sonho, porque é o meu sonho mesmo de estar indo viajar para os Estados Unidos, né? Orlando e Miami, né? É os lugares que eu sempre quis conhecer. E aí a gente na fila, vendo, né, aquelas pessoas sendo reprovadas, poucas pessoas sendo aprovadas, teve um cônsul lá que pedia todas as documentações, enfim, ele pedia, gente, porque a gente vê relatos que eles não pedem nada, mas é melhor levar. E teve um cônsul que pediu um monte de papel pra menina, coitada, ela tava sozinha. E eu só vi ela tirando o papel, né, da pasta que ela levou. Possivelmente a gente ia com esse cônsul, porque a gente éramos o próximo da fila, a menina já estava terminando, ele aprovou o visto da menina, a gente era o próximo. E quando era a vez minha e do meu esposo, era pra gente ir com ele, gente, isso era fato. Ele pegou, levantou e foi almoçar. Falei, nossa, eu respirei fundo, porque ele tava reprovando todo mundo. E aí meu esposo me dá uma ótima notícia em que ele esqueceu. Esqueceu não, ele disse que deixou de propósito algumas documentações que a gente separou como a documentação da nossa empresa. Ele deixou em casa, gente. Eu tinha separado já na pasta, falei, Marcos, vamos levar, porque se eles pedirem, né, como a gente tem uma empresa aberta, eles vão pedir o nosso contrato social. Ele deixou em casa. E eu fiquei assim, na hora, na fila, fiquei desesperada, falei, meu, a gente vai ser reprovado, já basta o nosso cargos estar em outra na ficha e a gente esquece justamente o nosso contrato social em casa que comprove que a gente tem algum vínculo com o Brasil. Falei, já era. Aí passou alguns minutos e ainda, né, a gente estava aguardando, né, pra gente ser direcionado para algum guichê. Como eu falei, aquele cônsul, ele tinha saído para almoçar, então a gente teve que esperar um pouquinho mais até liberarem, né, os outros guichês. Aí ele olhou assim pra minha cara e falou assim, fica tranquila, os nossos vistos já foram aprovados. Aí, oi? Ele fica tranquila, você fala o seu cargo e eu falo o meu cargo. A gente vai falar que a gente é empresários, não vamos mentir, vamos falar apenas a verdade. Mas eu falei, Marcos, 10.160 tá errado, a gente. Enfim, e agora? Ele falou assim: fica tranquila, os nossos vistos vão ser aprovados. Deus tá na frente de tudo. Eu falei assim, amém. E aí a moça direcionou a gente para um guichê. Aí nesse guichê tinha 2 casais à nossa frente. O primeiro casal que já estava lá sendo entrevistado, eles não eram casados. Não, eles tinham união estável. O rapaz foi aprovado, o visto dele foi aprovado, da mulher não, tá? Por conta da união que era estável. Ele até questionou na hora, e aí o rapaz falou assim, o cônsul falou, mas não é a mesma coisa, é união estável. Então, pra eles, não querem dizer nada, gente. Isso é união estável, tá? É uma dica aí pra vocês. E aí, a mulher saiu bem irritada mesmo, né? Porque, enfim, né? Dela foi reprovado e o homem foi aprovado. E o próximo casal que tava bem na nossa frente, eles foram aprovados. Foi aí que me deu um pouquinho mais de tranquilidade pela palavra do meu esposo também, que ele lançou. Queria ser aprovado o nosso visto. Eu vi que ele tava sendo usado ali por Deus na hora, porque acabou me acalmando, assim, de uma certa forma. E aí chegou a nossa vez, foi super tranquilo, gente. Eu tava bem nervosa mesmo, porque como eu falei pra vocês no começo do vídeo, é um investimento, né? Então você não quer jogar dinheiro fora. Então, quando ele foi me perguntar, na verdade, eu pensei que ele ia perguntar primeiro pro meu esposo, porque quando eu tava na fila, eu via que ele perguntava primeiro pros homens e depois pras mulheres, quando estavam em casal. E aí ele perguntou pra mim primeiro, eu fiquei em choque. Eu olhei assim pra ele, aí eu respondi, sou empresária, nós somos sócios, acabou. Foi a única pergunta que ele fez pra mim. E pro meu esposo também, ele perguntou qual era a função do meu esposo falou que era empresário. Só, gente, foi a única pergunta pra mim, tanto pro meu esposo. Ele não perguntou mais nada além disso. Foi super tranquilo. Aí ele começou a digitar lá. Aí eu falei assim, ai meu Deus do céu, e agora? Será que ele tá escrevendo lá o motivo da reprovação? Que nada. Assim que ele terminou de escrever lá no computador, ele olhou pra nossas caras e falou, visto
aprovado. Ai, meu Deus, muito obrigada. Eu só comecei a agradecer ao Senhor, porque eu tenho certeza que foi da permissão dele, ele que colocou as mãos, gente, porque não era para ser aprovado esse visto, né, por conta, eu falei para vocês, né, há vários relatos de tá reprovado, o que tá na DS-160 as pessoas acabam falando lá é reprovado na certa, ou as pessoas até mesmo levam tudo certinho, as documentação, responde tudo que tá no DS-160, responde lá pro Consul e acaba sendo reprovados também, né, e nós estávamos errados no nosso DS-160 e acabamos sendo aprovados. Eu tenho certeza que foi Deus ali que colocou as mãos e ali eu fiquei em paz na hora que, assim, em paz entre aspas, né, porque dá aquele nervoso, dá aquela ansiedade de chegar logo a sua vez e não chega, mas deu tudo certo, pessoal. Eu espero que com essa minha experiência aí, vocês também possam colocar Deus na frente e conseguir o visto tão sonhado que era o meu, gente. Eu tinha muita vontade, aliás, tenho vontade, eu e meu esposo, nós já estamos nos programando para nossa primeira viagem para os Estados Unidos e a gente também tá colocando Deus na frente porque tudo é pela permissão do Senhor, né? Se não fosse para ter dado certo, não ia, mesmo com DS-160 tivesse certo, se não fosse para dar certo mesmo, Deus não ia permitir. Mas a gente colocou nas mãos do Senhor e oramos ali. Meu esposo, acho que ele foi a base de tudo, porque ele manteve a calma ali, ele ficou super tranquilo e ele falou assim: eu esqueci de propósito mesmo, porque eu já sabia que Deus estava no controle já desde quando a gente começou a querer tirar o passaporte. Ele já tinha, né, porque ele foi para uma viagem ano passado e só eu mesmo que faltava tirar. Então é isso, pessoal. Vocês que querem tirar o curso de vocês, coloquem Deus na frente. Eu tenho certeza aí que vai dar certo. E uma dica mesmo, não mentir, falar sempre a verdade. Também no DS-160, coloque as informações verídicas, pessoal. Acho que já começa daí, né? Então, você mentindo, colocar algumas informações aí que não são verdadeiras, acredito que possa, sim, dar um reprovado aí para vocês, né? Então, o meu caso mesmo foi um caso mesmo que Deus estava na frente, tá bom? Então, acho que acho que hoje é só. Se inscrevam no meu canal, em breve eu postarei aí mais vídeos e também estou no Instagram, que é Michelle Alves Cipriano, tá bom? Espero que dê certo para vocês aí, aqueles que estão tentando aí tirar o seu primeiro visto, e lembre-se, coloque Deus na frente. Beijos e até breve.